antes do jogo do Real Madrid contra o Albacete, torcedores do Albacete orgulhosamente gritaram Vinícius Macaco. Isso é assustador. Insultos racistas a Vinícius Júnior por parte da torcida lá em Albacete. Infelizmente, né, mais um caso de racismo envolvendo Vini Júnior. O Real não apoiou, a Espanha não apoiou, a polícia não apoiou, o Vini tá sozinho. Meus amigos, mais uma vez o futebol perde. No jogo entre Real Madrid e Albacete, Vini Júnior voltou a ser alvo de racismo, algo que infelizmente já virou rotina. A torcida adversária ultrapassou todos os limites. E o mundo do futebol assistiu a mais um episódio vergonhoso. A mídia reagiu forte, comentaristas se revoltaram. Mas a pergunta que não quer calar é: até quando isso vai continuar acontecendo? Fica comigo até o final, porque aqui você vai ver toda a repercussão, os bastidores, as reações da imprensa e o debate que está tomando conta do futebol mundial. Esse assunto é sério, precisa ser discutido e não pode ser normalizado. Kelly falou de começo, né? Eu vou falar de uma continuação. Mal começou o ano e a gente tinha uma ideia até de que ano novo, vida nova, mas para certas coisas não. Ontem, antes do jogo do Real Madrid contra o Albacete, torcedores do Albacete orgulhosamente gritaram Vinícius Macaco. É impressionante porque, primeiro, nenhuma pessoa nasce racista, ela se torna racista. Mas no mundo de hoje, a pessoa que recebeu estímulos para se tornar racista e pratica o racismo de forma orgulhosa, como fizeram esses torcedores do Albacete, isso é assustador, porque são pessoas que vivem num mundo à parte. E como é que alguém pode sentir orgulho em chamar uma outra pessoa de macaco, voltar para casa e dormir super satisfeita porque chamou alguém de macaco? Não é? No caso, um dos maiores jogadores de futebol dos últimos tempos. E eu fico imaginando que o ano está hoje no seu 15º dia, e no 14º dia do novo ano, o Vinícius já teve que novamente ouvir isso, saber disso, ver imagens disso. E, evidentemente, há um desgaste, evidentemente, do ponto de vista emocional, e ano passado, algumas entrevistas, ele mostrou visivelmente esse desgaste, isso vai minando a pessoa. Isso vai sucumbindo, porque na medida em que ele decidiu ser um combatente dessa luta, tem uma hora que parece até que as forças vão acabar. E muitas vezes essa luta dele é uma luta solitária. O meio do futebol tem muita dificuldade em ser solidário na prática a esse tipo contrário a esse tipo de manifestação. Pode ser que muitas vezes até internamente no celular do Vinícius cheguem várias mensagens de apoio, mas explicitamente, eu não estou falando aqui só de jogadores brasileiros não, tá? É uma coisa muito mais ampla, de achar que isso faz parte dessa rotina, que isso é assim mesmo. E eu já com esses anos todos, eu não tenho nenhuma ilusão de que o racismo vai acabar. O racismo nunca vai acabar. As pessoas se tornam racistas porque racistas existem e formam outras pessoas. O que vai mudar na configuração é o combate, que antes o nível de tolerância e de silenciamento em relação a manifestações como a de ontem, de torcedores do Albacete, repare que eu não estou dizendo da torcida, estou dizendo torcedores, era um silêncio. Só que mal começou o ano, que, repito, está no seu 15º dia, e novamente o Vinícius foi alvo desse tipo de manifestação. O Albacete soltou uma nota, a La Liga vai soltar outra nota, mas o mais importante é o combate, e esse combate, eu entendo, se dá quando a gente se manifesta, e ao mesmo tempo, essa luta no combate ao racismo não é uma exclusividade de pretos e pretas, é um local, uma ocupação de espaço por quem tem empatia pelo ser humano, porque tem respeito pelo ser humano, por quem entende que eu posso criticar você, posso criticar o Richardson, posso criticar a Belly, mas não pela cor da pele, não pela escolha de qualquer outro tipo de comportamento. Você pode criticar no campo das ideias. No campo das ideias. Você pode chegar e dizer, Vinícius, seu perna de pau. É uma coisa de torcedor. Acha que o Vinícius não joga tanto quanto se diz que ele joga. Ok.
Agora, você ir na cor da pele da pessoa porque você quer tocar num ponto ali, como querendo diminuir a pessoa. E uma coisa que eu aprendi em mais de 6 décadas de vida é que ninguém merece ser diminuído. Todas as pessoas precisam ser respeitadas. O que torcedores do Albacete fizeram ontem, e por isso que eu digo ano novo, vida velha, foi mais uma vez de respeitar o Vinícius Júnior. Realmente. E orgulhosamente é do povo preto, tá? Porque eu me orgulho de ser preto, imagino que o Richardson se orgulha de ser preto, assim como vocês se orgulham de serem mulheres. Entende? A gente, essa luta não é excludente. Sim. Essa luta é uma luta inclusiva. Conjunta. Né? E eu sinto muito orgulho de ser um homem preto com 68 anos de idade e cada vez que for necessário, eu sempre usarei a minha voz para combater o racismo. Venha quem vier dizendo que eu sou mimizento, lacrador, estou pouco me importando para isso. Extremamente importante essa voz, altamente, que nos ensina, que nos explicitamente, assim, também traz esses assuntos, porque é realmente assustador a gente ver a tranquilidade com a qual as pessoas praticam esse tipo de crime. A gente muitas vezes acha que, bom, o território do futebol, ele permite tudo, ele compreende essa diversidade e todo tipo de manifestação, mas não, a gente está falando de um crime. E, para isso, não tem espaço não só no futebol, que é uma parte, é um recorte da sociedade, mas em qualquer que seja outro local da nossa sociedade. Então, importante essa voz tão potente do PC Vasconcelos trazendo esse assunto aqui pra gente, nos espaços pelos quais ele passa e fala com tanta maestria. Trazer o que aconteceu antes da bola rolar, insultos racistas a Vinícius Júnior por parte da torcida lá em Albacete, fora do estádio, gravação dos colegas do Diário AS mostraram o vídeo no qual vários torcedores com o cachecol do jogo, com o cachecol da partida, insultaram Vinícius Júnior de forma racista. É incrível como a falta de punição mais contundente faz com que isso continue acontecendo nos estádios de formas... Basicamente, nesse momento, a gente ainda não tem nenhum vídeo de se isso aconteceu dentro do estádio, mas aconteceu fora do estádio e a falta de punição faz com que isso continue acontecendo. Infelizmente, né, mais um caso de racismo envolvendo Vini Júnior. De novo nessa partida, o UOL tem uma reportagem sobre esse assunto. Você está vendo imagens aí do Vini, atacante do Real Madrid, foi vítima de racismo, deixa eu ver aqui, antes do jogo, né? Desde que chegou ao time europeu, o brasileiro acumula episódios e é alvo de ataques. Ele foi alvo de cânticos racistas por parte de torcedores do Albacete. Os times estão jogando agora, o Real Madrid está sendo eliminado e os times estão jogando, portanto, na Copa Rei. O AS, um dos principais jornais da Espanha, flagrou a ação de gritos feitos antes da partida. O embate é disputado em Albacete, né? Vini é chamado de mono, uma referência a macaco em espanhol. O goleiro Courtois reagiu no Instagram, companheiro de Vini no Real. O jogador republicou o vídeo e escreveu: "Basta já de racismo, isso é vergonhoso". Não sei nem mais o que dizer, Miri. Não tenho o que dizer, porque ninguém fez nada. O Real não apoiou, a Espanha não apoiou, a polícia não apoiou, o Vini está sozinho. Ele nunca foi apoiado nessa luta contra o racismo. Então, as pessoas seguirão fazendo isso. A Espanha é um país que está se mostrando muito racista e nada foi feito. Ele está sozinho. E o futebol dele perdeu qualidade. Não podemos tirar o racismo dessa conta. Quem consegue lutar, ele nem precisaria estar lutando. Não é obrigação da vítima se impor contra a dominação. Ele resolveu levantar essa bandeira. O Real, o presidente, a instituição, a Espanha, todos deveriam ter se levantado a favor do Vini. Ninguém fez isso. Ele está sozinho. Então, se não houver punição, se não houver educação na base, isso não vai mudar. A gente não sabe mais o que fazer. A gente está vendo isso acontecer e está aumentando. Não está diminuindo, está aumentando. E para fechar, racismo não é rivalidade, é crime. O futebol é de todos e não pode ser espaço para ódio. Se você é contra o racismo, não se cale. Compartilhe esse vídeo e ajude a dar voz a essa luta.
Chega de racismo no futebol. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.